Bem, vamos então aqui hoje começar a falar sobre volumetria de neutralização. A volumetria de neutralização, como o próprio nome diz, ela envolve reações onde espécies de caráter ácidas e básicas reagem se neutralizando, formando água. Essa seria a equação essencial. De modo que nós temos dois grandes grupos de análise, né? Nós temos a alcalimetria, o nome já diz, medida do álcali, medida da base. Então a gente vai determinar o teor básico. Se a gente está determinando o teor básico, isso significa que a nossa amostra tem caráter básico, caráter alcalino. E, consequentemente, a nossa solução padrão deverá ser ácida. E a acidimetria, que segue o mesmo raciocínio, medida do ácido, então nós teremos amostras de caráter ácido e, consequentemente, soluções padrões de caráter básico. Ainda é possível também titular sais, desde que sejam sais que sofram hidrólise, ou seja, que gerem soluções levemente ácidas ou básicas, né? Se a gente tiver um ânion de um ácido fraco, ele pode ser deslocado e titulado com o seu ácido forte. Do mesmo jeito, o cátion de uma base fraca é deslocado do seu sal, né, ao se formar a solução, e pode ser titulado mediante uma base forte. O ponto final, né, é aquele ponto onde a gente vai visualizar que a reação se completou. Então, ele é preciso que a gente tenha meios para determiná-lo. Geralmente, a gente localiza esse ponto com o auxílio de indicadores. No caso da volumetria de neutralização, indicadores de pH, que são soluções auxiliares que vão mudar de cor de acordo com o pH do meio. Por isso, é importantíssimo que a gente tenha a ideia de saber em que ponto da escala de pH acontece o ponto de equivalência, tá? Que é aquele ponto onde quimicamente a reação se completou totalmente. Não só saber esse ponto, mas principalmente a maneira como o pH varia nas imediações do ponto de equivalência. A gente viu lá no slide de introdução à volumetria que dos pré-requisitos para que uma reação se preste à análise volumétrica é que ela ofereça meios, né, de visualização desse ponto final e que haja, né, ali perto do ponto de equivalência variações bruscas de determinadas propriedades que possam ser captadas para identificar o ponto final. Tá? A melhor forma, né, da gente identificar, né, qual é esse ponto, né, final, que pH acontece esse ponto de equivalência, é através da construção de uma curva, né, de um gráfico chamado curva de neutralização, que a gente vai verificar como que a gente constrói esses gráficos. Então, para a localização do ponto final, a gente vai recorrer, no caso da volumetria de neutralização, como já dito, a indicadores de pH. E o que são esses indicadores de pH? São soluções de ácidos ou de bases orgânicas fracos. Então, são ácidos ou bases fracos, à medida que o pH do meio vai mudando, né, ou vai, se eu tenho uma amostra ácida e eu vou adicionando base, ele vai se neutralizando e vice-versa. À medida que esse pH do meio vai variando, a própria dissociação desses ácidos e bases fracos vai também mudando por conta da concentração de H+, ou de OH- no meio, e ele vai mudando a sua cor. Eles mudam de cor, né, dentro de uma faixa, não é um ponto fixo, é de uma faixa relativamente estreita. Essa faixa é chamada de zona de transição. Tá? E existem tabelas que mostram que zona de transição é essa, sendo que esses indicadores são quase todos usados como soluções a 0,1% aquosa ou soluções etanólicas. É a maioria dos casos. Se a gente observar aqui, tem alguns exemplos, e a gente vê aqui, não é um ponto específico. Nesse intervalo aqui, entre pH 0 e pH 1,6, o violeta de metila muda de cor, né? Por exemplo, alaranjado de metila. Em pHs abaixo de 3,1, a gente vê nitidamente o vermelho, e depois de 4,4 a gente vê nitidamente o amarelo. Mas dentro dessa zona aqui existe uma mistura de cores, que dependendo da concentração, do analista, né, da sua acuidade visual, a gente pode ver mais próximo do 3,1 ou mais próximo do 4,4 essa mudança nítida de cor e identificar o ponto final, fechar a torneirinha da bureta para ver o volume gasto e ir para o cálculo
da concentração da nossa amostra. Como que os indicadores funcionam, né? A primeira teoria foi colocada pelo Oswald em 1894. E ele simplesmente dizia, ó, é um ácido fraco ou uma base fraca, então ele vai se ionizar, é um eletrólito, e quando ele está na forma molecular, na forma não ionizada, ele tem uma coloração, que a gente está aqui chamando de coloração A. Quando ele se ioniza, a gente tem aqui uma coloração B. Só que essa teoria fala de uma ionização total, né? Ou simplesmente que tenham essas duas espécies, a espécie não ionizada e a espécie ionizada em solução. E depois viu-se que isso não é totalmente verídico, né? O mesmo processo seria se fosse um indicador básico, né? Uma base fraca, orgânica. Então, depois evoluiu-se para uma teoria onde não são simplesmente essas duas espécies presentes. Vamos ver como é que é. Então, olha só, hoje em dia a gente sabe que existe aqui, ó, um processo, né, e de várias espécies presentes, mudando aos poucos, né? Então, a gente tem a forma totalmente molecular e uma forma ainda molecular, mas onde ele já é um tautômero, né, onde ele já está se deslocando mais para a forma ionizada. E assim a gente hoje em dia acredita que existem, né, coexistem as formas dentro da solução. E aí por isso que essa mudança é numa faixa de coloração e não num ponto específico, sair daqui para cá. Não, existe aqui um processo, existe uma coexistência, né, de várias espécies, cada uma com suas cores, e aí a gente vai vendo que existe uma faixa em que a gente consegue ver nitidamente mais a cor A ou a cor B, e assim a gente identifica o ponto final de uma titulação, de neutralização. Tá? Então, ó, há um limite inferior, onde o nosso olho é capaz de perceber a presença de uma ou de outra coloração. Então, aqui tem um outro exemplo, ó. Esse indicador, ele nessa forma é incolor, já na forma tautômera e na forma ionizada, ele é amarelo. Então, o nosso olho vai conseguir perceber esse amarelo. Tem gente que enxerga já aqui, mais ou menos, e tem gente que já vai enxergar só aqui. Então, por isso, a faixa de concentração de viragem, a faixa de pH para a viragem do indicador, e a necessidade da gente conhecer, lá no ponto de equivalência, qual é o pH mais próximo para que a gente escolha o indicador adequado, de preferência que seja aqui uma média, tá? O ponto de equivalência seja uma média aqui dessa faixa de viragem, de preferência, nem sempre é possível. Alguns fatores influenciam nessa zona de transição, então a gente também tem que ficar atento ao sistema que a gente vai utilizar para realizar a titulação, tá? Então, a primeira coisa, influência da concentração do indicador. Esse efeito da concentração, ele vai se manifestar principalmente se eu tiver um indicador monocromado. O que é um indicador monocromado? É aquele indicador que passa de incolor para uma cor qualquer, e não de uma cor X para uma cor Y, tá? A temperatura também influencia, porque os indicadores são ácidos ou bases fracas, que vão mudar de cor de acordo com a sua ionização, então existe uma constante de equilíbrio ali envolvida, e as constantes de equilíbrio são dependentes da temperatura. Em geral, aquelas zonas de transição que a gente vê nas tabelas, elas se referem a temperaturas de 18 graus centígrados. Tá? O meio também influencia, obviamente, quando eu tenho o solvente como água, a ionização de um eletrólito é mais eficiente do que quando eu tenho um solvente orgânico. Então, eu também tenho que ficar atento se o solvente que eu estou utilizando na minha solução é aquoso ou não, se o meio de reação é aquoso ou não, ou o meio em que eu preparei o meu indicador é aquoso ou não, e levar em conta todos esses fatores, porque a zona de transição pode mudar de acordo com esses fatores aqui mencionados. Aqui eu tenho mais uma tabelinha para que a gente perceba, né, a mudança das zonas de transição de acordo com a temperatura, né? Mesmo sendo uma mudança relativamente pequena, é importante que a gente perceba, porque vamos supor que a minha zona de transição de uma titulação qualquer fosse pH 6,4,
né, eu poderia usar esse aqui, mas talvez já não pudesse usar nessa temperatura. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento quando for escolher o indicador para utilizar no meio reacional. Às vezes, não tem um indicador que eu consiga observar a mudança de cor dele facilmente em luz artificial, né, que é a luz do laboratório. Tá? Ou não tem uma faixa nítida de pH que vai coincidir com o meu ponto de equivalência. Então, a gente pode fazer uma mistura de indicadores, né? Vamos supor que eu tenho um indicador que vai passar de vermelho para violeta. Essas cores são contíguas no espectro do visível, então, às vezes, eu posso fazer confusão. Então, eu posso misturar esse indicador com outro, e ao invés dele mudar de vermelho para violeta, ele mude de amarelo para violeta. Então, vai ser mais nítido, tá? Para que a gente possa visualizar com mais segurança esse ponto final. E aí, como a gente já tinha dito antes, né, a melhor maneira da gente saber qual é o ponto final, né, qual é o pH do ponto final da nossa reação, é através de uma curva de neutralização, que eu posso fazer ela teoricamente, né, para prever, para planejar o meu reacional. Eu vou querer determinar a amostra X, então eu vou usar a solução Y, mas qual é o indicador? Então eu vou fazer uma curva teórica, um gráfico teórico, para saber qual é o pH final, o pH do ponto de equivalência, e assim escolher o indicador mais adequado. Então, vamos ver como é que a gente constrói esses gráficos. Eu vou começar com a curva mais simples, que é a curva de neutralização de ácido forte com base forte. Então, eu estou neutralizando o ácido. Então, no meu Erlenmeyer, eu tenho o ácido. A minha amostra é um ácido. E na minha bureta, eu vou colocar uma base. Tá? Aqui está uma suposição. Vamos supor que eu tenho lá no Erlenmeyer 50 ml de ácido clorídrico, concentração 0,1 mol por litro, e vou titulá-lo com hidróxido de sódio, também concentração 0,1 mol por litro. Como é teórica, eu vou determinar aqui a concentração próxima daquele meio reacional que eu vou utilizar. Então, antes de eu começar a titulação, qual é a situação lá no meu Erlenmeyer? Só tenho ácido clorídrico. Ácido clorídrico é ácido forte. Então, o pH, ele se ioniza totalmente. A concentração de H+ no meio vai ser a própria concentração do ácido. Né? Então, estou aqui representando ácido clorídrico por AC. Concentração de H+ vai ser a própria concentração do ácido. Então, H+, 0,1, pH 1. Então, lá no meu Erlenmeyer, antes de eu começar a titulação, o pH é 1. Vou começar a adicionar a base. Então, eu adicionei 10 ml. Desde a primeira gotinha de base até a última gotinha antes do ponto de equivalência, a forma de calcular o pH naquele Erlenmeyer, como ela vai variando, é desse jeito aqui, tá? Então, faz de conta que eu já adicionei 10 ml de hidróxido de sódio. Como a reação é de 1 para 1, 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol de NaCl e 1 mol de água, a gente vai saber o seguinte: se eu coloquei, as concentrações são semelhantes, tanto do hidróxido de sódio quanto do HCl, já que eu determinei isso lá no início da minha curva. Então, se eu coloquei 10 ml de hidróxido de sódio, ele neutralizou 10 ml de HCl. Então, quanto é que eu ainda tenho só de ácido lá no meu Erlenmeyer? Ora, eu tinha 50 de ácido e neutralizei 10. Então, sobrou ainda 40 de ácido dentro do Erlenmeyer. Então, essa é a quantidade de ácido clorídrico, lembrando que ele é um ácido forte, para a gente calcular a concentração. Só que o volume total dentro do Erlenmeyer, ele variou. Eu tinha inicialmente 50 ml de ácido clorídrico e adicionei lá dentro do Erlenmeyer 10 ml de hidróxido de sódio. Então, o volume total agora, dentro do Erlenmeyer, é 60. Vejam que mudou as relações. Eu tenho menos ácido do que eu tinha inicialmente. Eu tinha 50 inicialmente, agora só tenho 40. E eu tenho um volume total lá dentro do Erlenmeyer maior do que eu tinha inicialmente. Eu só tinha 50 inicialmente, agora tenho 60. Então, isso mudou a concentração. Vamos calcular qual é a nova concentração dentro do Erlenmeyer. Então, o número de mols de ácido lá dentro do Erlenmeyer vai ser o volume que eu tenho de ácido, 40 ml ou 0,04 litros, né, que é o que restou, 10 foram neutralizados, vezes a concentração desse ácido. Né? Inicialmente, o ácido era 0,1, então o número de mol dele é 0,04. Para calcular a molaridade, eu levo o número de mol sobre o volume total. Qual é o volume total? O volume total dentro do Erlenmeyer agora é 60 ml, então 0,06 litros.
Dividindo aqui, a gente vai ter que a concentração agora de ácido lá no meio, depois que eu já neutralizei 10 pela adição de 10 ml de NaOH, é 0,0666. Essa é a concentração de H+. Eu aplico o logaritmo para saber o pH é 1,17. Vejo que antes de eu iniciar era 1, eu já adicionei 10 ml de hidróxido de sódio, foi 1,17. Para fazer a minha curva, eu vou fazer o máximo de números de pontos possíveis, para dar uma curva bem bonita. Então, eu posso fazer com meio ml, 1 ml, 1,5, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Quantos mais pontos a gente fizer, 1,8, 1,9, 2, 3, mais exata será a nossa curva. Então, eu vou para o próximo ponto só para a gente entender. Eu já disse que essa forma aqui de calcular é da primeira gotinha de base que eu adicionei lá no Erlenmeyer até a última gotinha antes do ponto de equivalência. Então, o próximo ponto que a gente vai aprender a calcular é o ponto de equivalência. Então, no ponto de equivalência, eu adicionei quantidades iguais. Por que quantidades iguais? Porque, de novo, a reação é de 1 para 1. Inicialmente, nós dissemos que as concentrações tanto do ácido quanto da base são as mesmas, então eles vão reagir com quantidades iguais. Então, eu adicionei aqui 50 ml de hidróxido de sódio. A reação se completou totalmente, quimicamente. Foi totalmente neutralizado o ácido pela base. Neutralização ocorreu total, porque é base forte com ácido forte. E a única espécie presente capaz de gerar íons H+, que é o que me indica pH, ou OH-, que também influencia no pH, é a água. Então, a gente vai se basear na autoionização da água. A gente sabe que o Kw, que é a constante de autoionização da água, é 1 vezes 10 a menos 14. Como a neutralização foi total, as concentrações de H+ e de OH- são semelhantes. Então, o KW é H+ vezes OH-. Como a H+ é igual a OH- e eu quero saber pH, eu vou escrever tudo em função de H+. Então, H+ está aqui. OH-, como é igual a H+, eu vou substituir. Então, H+ vezes H+ vai dar H+ ao quadrado. E assim, o H+, a concentração de H+ nesse meio, vai ser a raiz quadrada do KW. 1 vezes 10 a menos 7, pH 7. Tá? Então, para essa titulação, no ponto de equivalência, o pH é 7. Para que a curva fique bonita, né, tenha também a faixa, né, a parte da curva depois do ponto de equivalência, a gente pode calcular qual é o pH no Erlenmeyer depois, né, se eu ultrapassar o ponto de equivalência. Então, vamos ver como é que é isso. Depois, que eu passei, já adicionei 60 de hidróxido de sódio. Os 50 primeiros foram só para neutralizar o ácido. Então, aqueles 50 primeiros reagiram, viraram água. Né? Reagiram com o ácido e viraram água. Então, sobrou agora hidróxido. Quanto? Vamos lá. 10 ml de hidróxido de sódio em excesso. Os 50 primeiros reagiram com o ácido, neutralizaram o ácido. Adicionei 60, então sobrou 10. Qual vai ser o pH lá dentro do Erlenmeyer agora? Então, vamos lá. O volume total dentro do Erlenmeyer vai ser o que eu tinha inicialmente, 50 ml de ácido, mais os 60 que eu adicionei de hidróxido de sódio. Então, o volume total dentro do Erlenmeyer são 110 ml. Agora, como o ácido foi todo neutralizado e eu só tenho o excesso de hidróxido de sódio, então eu não vou ter mais H+ no meio, eu vou ter OH-. Eu vou calcular o pOH e a partir dele eu calculo o pH. Então, o número de OH- no meio é o volume de base que eu tenho lá no meio. Apesar de eu ter adicionado 60, os 50 primeiros reagiram com o ácido e viraram água. Então, não é mais base, ele foi neutralizado. Então, o que eu tenho de base no meio são 10 ml de excesso. Em termos de litros, 0,01. Qual é a concentração dessa base? 0,1 normal, né? Então, o número de mols é molaridade vezes volume. O número de mols de OH é o volume de base vezes a sua molaridade. Então, eu vou ter esse número de mols de hidroxila lá no meio. A concentração molar é o número de mols sobre o volume total. Qual é o volume total dentro do Erlenmeyer? Os 50 que eu tinha inicialmente de ácido, mais 60 de base, 110. Dá 0,11 litros. Então, eu vou ter concentração de hidroxila de 0,009. Aplicando o antilogaritmo, eu vou ter o pOH, que é 2,04. Eu sei que pH mais pOH é igual a 14, então substituo e encontro que o pH agora, lá no Erlenmeyer, é 11,96. Então, vejam que mudou total. Inicialmente era 1 o valor do pH, antes de eu começar.
Depois ele foi aumentando seu valor, passou para 1,17. No ponto de equivalência chegou à neutralidade, 7. E agora, já com excesso, ele está totalmente básico. Com esses pontos, e não só esses 4, né, para fazer uma curva, eu já falei, para fazer um gráfico bem preciso, eu preciso de muitos pontos, a gente vai construir uma curva que vai ter mais ou menos não, vai ter a seguinte forma. Ó, se eu calcular vários pontos, vejam que antes do ponto de equivalência, o pH vai variando bem devagarinho. Nas imediações do ponto de equivalência, você lembra daquela propriedade? Ter propriedades que variam bruscamente. Então, ó, ele varia bruscamente. E depois, pequenos excessos que eu adiciono só para poder formar essa parte final da minha curva. Lembrando, ó, ponto de equivalência 7. Vamos supor que eu use a fenolftaleína, que a faixa de viragem dela lá é no 8, entre 8 e 10. Então, ó, vejam que ainda está aqui dentro dessa variação brusca do ponto de equivalência. Por isso que eu posso usar um indicador que seja o mais próximo possível do ponto de equivalência para determinar o meu ponto final. E assim, mesmo assim, o erro ser pequeno. Então, assim que a gente constrói uma curva de neutralização de ácido forte com base forte. Nos próximos vídeos, a gente vai ver as outras possibilidades de curva.